Mas eu posso te dizer agora o que você vai encontrar nas 31 aulas, né? São, na verdade, sempre em média de 6 ou 7 aulas, né? Em torno de 7 aulas, para cada zona de passagem, né? Que eu chamo exatamente de zona de passagem. A primeira zona de passagem é o quê? É o desejo que cai pela primeira vez, né? Ou seja, a primeira queda nossa acontece com mau uso daquilo que nos acontece. A gente, de modo passivo, tanto do ponto de vista das paixões quanto do pensamento, que é a imaginação, não consegue se manter ou manter a nossa potência de acontecer em acontecimento. A gente logo cai e se volta para o que aconteceu. E esse acontecido em nós, ele nos reduz de maneira tal que o nosso desejo começa a passar por aquela redução. E aquela redução vira a nossa lente. Uma lente embaçada, uma lente desfocada, uma lente reduzida, uma lente que mutila o nosso pensamento, o nosso sentimento, a, as nossas reações. Mutila, né? Confunde e mutila. Né? Então, é uma visão muito parcial. E aí a gente fica lá, né, preso ao que aconteceu, tentando sair desse buraco. Então, eu passo umas 7 aulas, 6, 7 aulas, falando dessa primeira zona de passagem. Mas, ao mesmo tempo, é impossível falar dessa primeira zona sem já estar falando da segunda, da terceira e da quarta. Então, sempre vai ter uma pitada de uma e de outra ali nesse primeiro movimento. Vamos chamar de 4 movimentos, então. O primeiro movimento é quando o nosso modo de viver e de desejar, ele fica sempre capturado por aquilo que nos aconteceu. Então, eu chamo isso de primeira captura. Aí depois, eu privilegio o quê? O mau jeito desse que caiu, desse que está lá já capturado por essa primeira captura, por esse primeiro movimento. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar se levantar. Ele caiu, ele precisa se levantar. Se ele está no buraco, ele precisa sair do buraco. Então, ele vai imaginar, ele vai se esforçar por imaginar uma maneira de sair. E, geralmente, isso, olha, o conceito da estamira. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Estamira. Se você não assistir, assista. Fundamental. É do Marco Prado. Você encontra na internet. A Estamira, que é uma pessoa tida como louca, viveu 20 anos num lixão, mulher preta, já quase idosa na época, já tinha mais de 60 anos, enfim. Quando o Marco Prado faz o filme com ela, cheia de medicamentos psiquiátricos e tinha sido estuprada, enfim, uma mulher em que mais ela cria vários conceitos, é uma pensadora fantástica, fantástica. E um deles é genial. Ela diz assim: é esperto ao contrário. Eu diria que o conceito de esperto ao contrário é o mesmo daquele que eu chamo de preposto de poder em nós. Quando a gente quer se empoderar, a gente se torna impotente, porque decaído, né, nessa primeira queda, a gente está separado do que a gente pode. Então a gente está impotente, está separado das nossas forças, da nossa potência. E o que a gente faz? A gente quer voltar a ser potente. Só que a gente não sabe mais o que é potência. E aí a gente vai buscar o poder. Né? Então a gente quer se empoderar. Inclusive, infelizmente, muito da perspectiva de movimentos minoritários. Há uma confusão aí. Né? As pessoas usam. Claro que a gente sabe que muita gente usa o empoderamento da mulher, o empoderamento dos LGBTs, o empoderamento dos indígenas, o empoderamento das minorias, né? Como, claro, uma espécie de distribuição de poder para as pessoas se defenderem, etc. E tal. Mas há uma pegadinha nisso, há uma armadilha terrível, que é o que eu chamo de segunda captura. Então, querer se empoderar, por que não se potencializar? Por que não fazer a diferença entre potencialização e poder? Né? Então, aí eu vou dar mais 6, 7 aulas só sobre a questão da segunda captura, né? Que é uma vontade de poder a partir da nossa impotência. E é onde a nossa formação social está toda aí.
nessas duas capturas, na primeira e na segunda zona de passagem. Ali você vê o raio-x da sociedade. Então, isso que eu chamo de duplo ponto de vista crítico. E aí as outras duas zonas, eu ligo elas ao duplo ponto de vista criativo. Então, de um lado tem o polo crítico, o que a gente tem que desconstruir, né, combater, destruir com alegria. E destruir não é destruir nunca as pessoas, não é destruir uma vida ou outra vida, né, como faz o poder, né? É destruir os maus jeitos, destruir as maneiras de ser. Não é uma coisa pessoal, você não vai destruir pessoas. Ao contrário, você vai libertar as pessoas porque você está destruindo o mau jeito delas, não elas. Né? Então, esse é o combate. Então, você precisa fazer a crítica para saber o que tem que ser desconstruído. Né? E é a dupla captura. Né? A dupla captura. E na primeira, existe um duplo mau jeito em nós, que é um duplo mau jeito no mal que nos acontece, no uso do mal que nos acontece, e um duplo mau jeito no bem que nos acontece. Porque há o duplo mau jeito tanto no bem quanto no mal. Então, essa crítica é fundamental fazer. Para quê? Para que a gente comece a perceber que nós temos força, nós não somos só vítimas. Ficar no lugar da vítima é uma merda. Não, sabe, isso é fundamental. A vítima, acontece de ser vítima? Lógico. Se a gente seria hipócrita se a gente não reconhecesse que as pessoas elas são atingidas, elas se tornam vítimas, óbvio, né? Mas o problema é usar o lugar da vítima como um empoderamento. É péssimo isso é péssimo, porque você reproduz o poder, né? Que o carrasco não é tão carrasco e a vítima não é tão vítima, só existem outras forças em nós. É fundamental a gente encontrar as forças. Então, na desconstrução da primeira captura, você começa a perceber o quê? Que você também é cúmplice desse primeiro duplo mau jeito, do bem e do mal que nos acontece. E na segunda captura, também nós somos cúmplices, porque nós queremos sair, nós queremos o poder, né? Que é o tal do esperto ao contrário. Então, você tem que desconstruir as duas coisas em você. Ao mesmo tempo que você vai reencontrando as forças que você tem, como você percebe? Elas começam a aparecer nas relações. Isso é a terceira zona de passagem. Né? É quando aquilo que eu chamo de superfície, né? A nossa potência, que estava num buraco, sobe à superfície, né? Como se ela encontrasse a luz do dia. Né? Uma outra luz, uma outra clareza, que está no campo dos acontecimentos e não no campo das leis, das formas ou das verdades. Mas está no campo da vida em fluxo, da vida em acontecimento. Então, a tua potência, ela começa a coexistir com o próprio acontecimento que acontece a ela. Porque o problema é esse. Nós temos uma potência que não coincide com o que está acontecendo. E enquanto a vida está acontecendo, nós estamos presos ao que nos aconteceu. E a gente perde o acontecimento. Então a gente está lá no buraco, idealizando, né, uma saída que seria uma altura, um futuro que não chega, né, e, e o presente, que é o que acontece na superfície, a gente perde. O primeiro aspecto criativo é a condição de se tornar criativo ou criador ou produtor do próprio modo de existir. É quando eu começo a investir na condição de ter a vida nas próprias mãos. Isso é o real sentido de autonomia. Então, essa terceira zona de passagem. Eu chamo isso, o aspecto crítico é limpar a superfície. Né? Limpar não no sentido higienista, moralista, não. É no sentido de que a superfície ela foi estriada, ela foi esburacada, ela foi cristalizada, ficou uma coisa endurecida, uma coisa. hum, Imagina, você já viu uma imagem de uma terra de uma região seca, por exemplo, no Nordeste. Você olha na época da seca, você vê aquele chão craquelado, certo? O que eu estava explicando é que a superfície esburacada, estratificada,
ela é como, né, nessa imagem de uma terra seca, craquelada, né? É essa superfície rachada, endurecida, que no fundo ela está onde? Ela está numa dupla região de nós mesmos. Na superfície do corpo, na superfície física, que é aquilo que a gente chama de lugar, né? O aspecto espacial da existência, né? Tem um topos, tem um lugar, né? E também, ou então, dá para usar os termos de Deleuze e Guattari, uma territorialidade, vai? E também existe uma realidade temporal. O tempo, ele não é físico, ele é abstrato, eu posso chamar ele de metafísico. Então, tem uma superfície metafísica e uma superfície física. Ela pode ser esburacada com o quê? Com os acontecidos do corpo. O corpo ele pode ficando reduzido ao que lhe aconteceu por um regime de movimento. Então vai estratificando o corpo e os acontecidos do corpo vão se empilhando em camadas, assim como as camadas geológicas da Terra. Mas também existem camadas que se produzem no tempo. Ao mesmo tempo que tem camadas que são movimentos cristalizados, que geram um estado de corpo, existem as camadas que se produzem no tempo e geram estados mentais. Então nós vamos acontecendo, existindo, os acontecidos vão tomando lugar da nossa potência de acontecer, eles vão se empilhando e construindo a nossa história, né? E a gente vai se solidificando, a gente vai ficando como uma múmia, a gente vai ficando cada vez mais com uma identidade, né? Aí você pode, né? Você puxa a ficha do cara, né? O histórico do cara e tudo aquilo fica lá. Então são marcas, aquilo vira traço de caráter da pessoa. Mas isso não é de modo algum, não é de modo algum. São acontecidos que começam a se colar e você não tira mais, viram estigmas, viram marcas. Então, para que você reconquiste a superfície, você precisa desfazer essas cristalizações, esses estados de corpo, de mente, de afetos que você interiorizou. Aí você começa a sair do buraco, você começa a perceber que o acontecimento, que existe uma zona da existência que ela é completamente inocente. E nós estamos ali podendo nos ligar novamente a essa zona da inocência, a inocência da vida, que não tem a culpa, que não tem uma falta de caráter, uma falta de uma falta. Não, é a potência nua e crua em acontecimento. Ela acessa a condição de entrar em devir novamente, de entrar em acontecimento, de receber o novo, de se relacionar como se fosse tudo absolutamente inédito a cada momento. Isso é a conquista de uma superfície lisa, que não tem mais as estrias, as marcas que estão sempre capturando o nosso desejo e nosso pensamento e nos remetendo ao que foi. Por isso que a psicanálise que fica centrada nesse passado das marcas, dos traumas e dos recalques, ela é tão nociva, né? É tão reacionária, né? Na verdade. Porque ela fortalece os traços de caráter que, na verdade, não são. A gente precisa fazer muito uma distinção. Os estoicos gregos, eles vão fazer a distinção entre o acontecimento e a propriedade, né? Por exemplo, a árvore é verde. Verde é uma propriedade da árvore, mas se eu digo uma árvore verdeja, verdejar é um acontecimento da árvore. O verde, na verdade, deriva do verdejar. O verdejar é um acontecimento e não um traço de caráter. É um horizonte de existência da árvore. A árvore arborifica, a árvore verdeja. É outra lógica. É a mesma coisa que eu estou falando aqui dessa terceira zona de passagem. A gente reencontrar essa superfície e ver uma potência que acontece enquanto acontece. E essa potência não tem forma prévia, mas ela necessariamente é em ato, e esse ato é o horizonte que a envolve, que é o tempo e o movimento. Tudo está no tempo, tudo está em movimento. Então, esse ato, ele coincide com a zona de passagem, imediatamente, e não aquela que eu projeto como uma finalidade, ou que eu introjeto como uma origem. Não, é bem no meio, na zona de passagem. Está ali entre o dentro e o fora. Qual o limite entre o dentro e o fora? É como o anel de Moebius. Ora eu estou dentro, ora eu estou fora. Ou, ao mesmo tempo, eu estou dentro e fora.
né? E nessa zona imediata e lisa é que eu ganho a ocasião de me diferenciar. Então, aqui entra a quarta zona de passagem, que é a diferenciação ou a produção, a criação de si. Aí sim eu vou ter o destino nas próprias mãos. É o segundo aspecto criativo. O primeiro é tornar a superfície lisa, né? Reconquistar a superfície, porque um bebê já tinha superfície, um adolescente ainda tem muita superfície. Quer dizer, muita não, né? Às vezes a criança com 5, 6 anos já perdeu completamente a superfície. E dependendo se é menino ou se é menina, né? Os meninos eles perdem antes, geralmente. Até essa coisa do machismo, a sociedade patriarcal, isso tudo, né? O menino é muito mais endurecido, né, rapidamente. Mas, enfim, então, reconquistar a superfície, eu acho que é fundamental. É a terceira zona de passagem. E aí eu falo mais 6, 7 aulas só disso. Mas vejam, não é de modo didático, assim, sucessivo, formal. Por quê? Porque em cada bloco desses, eu estou falando também das outras zonas de passagem. Só que eu concentro mais numa, né? Mas aquilo está coexistindo com as outras. Agora mesmo, eu estou falando aqui da terceira zona e estou sempre me remetendo à primeira e à segunda. E já apontando para a quarta, né? E depois aí tem a quarta, que é o que eu chamo de diferenciação da própria potência. Deleuze chamaria de linha de fuga absoluta, mas afirmativa, porque tem a linha de fuga absoluta, que é uma linha de abolição, uma linha de morte, uma linha suicidária, uma linha fascista. Não, a linha de fuga, ou uma desterritorialização absoluta, mas que é positiva, que é afirmativa, é isso que eu chamo de diferenciação da potência. Eu vou usando linguagens um pouco diferentes, mas a gente está completamente afinado com o pensamento de Deleuze e Guattari. Só que há uma dificuldade, eu vejo, as pessoas não conseguem atravessar os textos do Antiédipo e do Mil Platôs de modo muito fácil. É bem complexo. E às vezes eles falam numa linguagem abstrata tal que eu acho que, falando dessa outra maneira como eu falo, sem querer, obviamente, reduzir o pensamento deles, já é uma porta de entrada interessante para que você comece a refinar cada vez mais e poder voltar às leituras, incorporar isso, porque isso aí é algo extremamente real, né? Eles não estão inventando ali uma fantasia de libertação. É uma prática real, né? Como a vida funciona mesmo. Claro que se pode inventar tuas armas, os teus instrumentos, né? Desde que, por exemplo, eu inventei essa coisa de 4 zonas de passagem. Inventei. De onde eu tirei isso? Do real. Ah, mas isso estava escrito aonde? Em lugar nenhum. Mas que real? É o real que me atravessa. Mas atravessa só a mim? Não, atravessa todo mundo. É absolutamente necessário que o desejo passe por essas 4 passagens. Então eu apreendo isso. Então, nossa, mas isso é interessante, então. Porque é uma maneira de a gente, por exemplo, na clínica, né? Como é que eu vou fazer a cartografia na clínica? Alguém que chega na clínica, como que chega? Em geral, chega com muita dificuldade, né? Desarranjado em várias coisas, chega ferido, machucado, decaído, né? E aí você inicia por onde? Por onde a gente começa? Começa por onde o corpo está, por onde a mente está, por onde o desejo está. E onde eles estão? O desejo está se manifestando no corpo, na expressão do corpo, nos gestos, no modo de sentir, de agir, no modo de perceber. Está se manifestando na mente, que se concretiza com a linguagem, muitas vezes, com o modo de escutar, o modo de falar, o modo de discorrer sobre as coisas, né? Então, o desejo está todo ali, se materializando. Essa maneira concreta, então, é fundamental de a gente aprender a encontrar. A porta de entrada da clínica é a primeira captura. Isso já está capturado ali desde o início, por si, pelo próprio modo de viver. Claro que com todo o empurrãozinho que a formação social dá, né? Porque a nossa formação social, a nossa máquina social, ela não aguenta a vida em estado elevado, em estado altivo. A máquina social, ela precisa nos rebaixar. É uma condição do funcionamento dela, né? Então, a primeira coisa que acontece ao nosso desejo, claro, o primeiro fato social de rebaixamento, né? De captura, de entristecimento da vida.
é esse. Ou seja, nós de bebês ou de crianças não temos qualidade alguma. A única pergunta que importa para o adulto é o que você vai ser quando crescer. É uma coisa absurda, violenta, estúpida, né? É um massacre que se faz. Ou seja, a vida não tem qualidade nenhuma até que a sociedade a qualifique. Isso é de uma arrogância, de uma estupidez, né? E de um desperdício. Então, você encontra o desejo aonde? Você encontra o desejo nesse lugar, um desejo machucado, um desejo ferido, um desejo ofendido, um desejo vilipendiado, né? Pisoteado, esmagado. E como fazer para dar a mão para esse desejo que está ali e dizer assim, peraí, mas por que você permitiu que acontecesse isso com você? Tem algo em você que, de alguma maneira, por passividade, colaborou com isso, permitiu. E aí você começa a dizer, mas como eu ia reagir? Como eu... Ah, como? E aí você começa a encontrar as próprias forças. E geralmente a pessoa ela não sai do lugar, por quê? Porque ela está investida no empoderamento. Ela, ferrada, atolada, ela fica investindo numa compensação. Ah, é ruim sem isso, mas é pior sem. Aliás, ruim com isso, pior sem isso. Será? Claro que aparentemente é pior, porque você vai ficar sem as condições imediatas ali para comer, para se relacionar, para morar, para se abrigar. Eventualmente se pode, né, aumentar as dificuldades. Mas você se libera de um intruso, você se libera de algum abuso, você se libera de uma captura de um parasita, né, de um sanguessuga, de um tirano, e você disponibiliza a energia para si. Então você tem que encontrar aliados. Então, esse aspecto é fundamental. A primeira coisa que acontece, então, quando alguém chega na clínica, é essa passagem do desejo. Isso você encontra sempre. Como é que eu vou dizer, ah, foi uma invenção minha subjetiva? Não, foi uma invenção minha de uma realidade que não tinha ainda voz, ou palavra, ou forma. Então eu nomeei dessa maneira, né? Eu trouxe isso como um horizonte, como uma visão, uma zona de passagem. É o primeiro esburacamento que a gente sofre. A nossa potência vai para o buraco. A cada pequena morte que a gente sofre no nosso dia a dia, seja gestual, você se obriga a submeter o corpo, ou seja, um enunciado, uma espécie de pequena sentença judiciosa, que é sempre uma pequena sentença de morte, você vai incorporando essas pequenas mortes e vai se rebaixando. Nós estávamos falando sobre a questão da didática, tá? Porque há a ilusão de que o clínico tem que ser neutro, né? De que Uhum. o clínico ele ocupa o lugar do juiz, né? E nenhum juiz é neutro, e muito menos um clínico. E a gente vê na cultura psicanalítica um pudor moral. O psicanalista, inclusive, ele se proíbe de atender, ou ele é proibido de atender, por exemplo, pessoas que são parentes ou pessoas que são amigas. E ele não. A intervenção que ele faz, né, é toda cheia de pudor. Inclusive, existe um medo da contratransferência, porque a transferência, o psicanalista ele tem como essencial, sem o que não se cria vínculo. Assim, nós vamos por outra direção. Não é o vínculo da transferência, mas é a condição da ressonância. É completamente diferente. Não é um espelho mais, é uma ressonância. E a ressonância só pode se dar a partir de algo em comum que há entre o analista e o analisando. E esse algo em comum se chama afirmação. Só que a afirmação não tem forma, não é a afirmação da minha consciência, a afirmação das minhas palavras, né? Ah, eu digo sim, eu afirmo que, ou eu nego que. Essa afirmação é a própria maneira de a gente existir, já é uma afirmação, ou até uma negação. O jeito já de se relacionar com o analisando já vai passar um sim, um não, uma espécie de intervenção. Nós precisamos intervir, sim, é necessário ser interventor, mas sem julgar. E essa é a dificuldade dos humanos. Porque
o humano acostumou com a ideia que ele só faz a diferença se ele julgar. Mas é ao contrário, nós dizemos que o julgamento é um esmagamento da diferença. Então a gente precisa fazer a distinção entre julgamento e avaliação. Mas você não avalia a partir de um modelo. Você avalia a partir do que a coisa pode, e não a partir de um modelo. O modelo, ele serve para comparar. Ele é a condição do julgamento. Quando a gente escogita um modelo, a gente julga. Então, o psicanalista que diz assim, que ele não faz a contratransferência, ou ele fica se policiando para não fazer a contratransferência. Eu digo assim, impossível. Impossível, ao menos o psicanalista que vê o inconsciente como uma estrutura, como são os lacanianos, ou que vê o inconsciente de modo freudiano, em camadas, né, com as gênesis psíquicas, com as várias fases, e que remete tudo a essas fases como sendo decisivas para o destino da pessoa. Então, é impossível que na hora que ele vai dizer alguma coisa, ele não esteja interpretando a partir desses modelos que ele incorporou. E isso é uma contratransferência. E das piores, porque não é nem que ele se emocionou e transferiu a sua emoção. Ele está ali friamente analisando, interpretando a partir de um paradigma. E pior se esse paradigma se pretende científico, como é o caso dos lacanianos. Pior ainda, porque se fosse ético-estético, seria outra coisa. Não, é científico. Então, onde está a ressonância? Está na afirmação. Mas a afirmação é afirmar o que a coisa já é em acontecimento. A coisa já está acontecendo, ela tem uma potência própria. Então, encontrar a potência sendo afirmada pela própria maneira de existir daquela coisa que você está em relação, daquele ser que você está em relação, isso é avaliar. Você não diz que a coisa é boa ou é má, o que ela vale isso, ela vale aquilo. Ela vale o que ela pode, o que ela está demonstrando ali. E num sentido de vida que ela está tomando. Então, você detecta o sentido que o desejo está dando àquela vida, a direção está tomando, e o que acontece com aquela vida naquela direção. A própria vida, ela mostra o que acontece com ela. É o que ela está podendo naquele momento, é isso que ela vale o que ela pode. Então, você não está julgando, entendeu? Você saiu do julgamento. E você vai no mais fino critério da diferença. Você consegue fazer a diferença. E aí você consegue ver, né, o analisando e dizer assim, mas olha, esse sentido que é dominante para a tua vida, que você está investindo aqui, numa espécie de significante dominante no horizonte do teu desejo, o valor maior que você está seguindo aqui, veja o que está acontecendo com a tua vida enquanto você está engajado nesse valor aqui. Ah, mas eu não posso viver sem esse valor. Será? E aí você tem que provocar, intervir, multiplicar os pontos de vista. Aí você tem que exercer uma crueldade amorosa, claro, não é a crueldade odiosa. A crueldade amorosa, ou seja, você precisa, é, é, não é ser frio, mas é ser firme o suficiente para mostrar outras forças que estão ali naquele horizonte que a pessoa não está vendo. Por que ela não está vendo? Pelo próprio modo de vida que ela está levando. O modo de vida que ela está levando, que é a primeira captura, impede ela de ver. Entende? Então, eu digo que o analista tem que intervir sim. Às vezes, o analista tem que falar 90% da sessão. Eu já me aconteceu de pegar gente no estado tal de depressão, ou gente muito nova, jovens, assim, crianças, que não você fica ali, e daí, céu lacaniano diz assim, acabou a sessão. Né? 5 minutos de sessão, acabou a sessão. O que eu acho uma ignorância, uma estupidez, né? Uma desonestidade. Né? O corte significante. Corte significante, o corte tem que ser intensivo e não significante. Por que que os analistas, então, são assim cheios de pudor? Porque, no fundo, eles não sabem o que fazer, eles não estão vivos. Eles estão presos a uma estrutura. Eles estão interpretando e aplicando aquela interpretação ao analisando. Estão enquadrando, analisando. Entendeu? Então, sair do julgamento é um exercício bem difícil. Nós temos que desconstruir o sistema do julgamento em nós. E aí tem que desconstruir a primeira e a segunda captura, entende? Então, esse conjunto de 14, 15 aulas iniciais trata mais dessa primeira e segunda captura, sabe? Aí depois tem as outras 7 aulas, que vai, sei lá, da aula 15, 16 até a aula 21, 22 ou 23, né, por aí, você tem já um foco mais
na reconquista da superfície. O que é a superfície? É a potência estética da vida, é a potência plástica dos corpos, da percepção, do movimento, da sensualidade, né? É tornar a vida plástica, fluida de novo, ter lugar para o novo, se alimentar do novo. A vida está sempre sendo inédita. Por que a gente vive ela de modo velho sempre? Porque a gente reinterpreta o novo com as nossas marcas, a gente está ressentindo o que seria para sentir primeiro. A gente sente pela segunda vez com uma marca velha. E aí tudo está velho, né? Então, a superfície é o ar puro, é a retomada, é a oxigenação da vida. Aí você começa a devolver alegria para a pessoa, a energia, né? Ela começa a perceber que ela pode beber direto da fonte. Que fonte? A superfície. E o que é a superfície? É o relacional das nossas relações. É o entre-tempo, é no vazio que isso se dá, que não é o nada. O vazio dos movimentos, o entretempo do tempo, o silêncio que cessa a tagarelice mental e verbal. Né? Então, investir no silêncio, investir no vazio, investir numa distância, numa solidão. Aí você diz, nossa, mas aí que eu caio em depressão. Não, aí que você pode se alimentar, beber do acontecimento. Alisar a superfície é investir no vazio, é investir no silêncio, é investir na solidão. O que seria a solidão? Tem nada a ver com o abandono. A solidão é criar a distância. Existe gente que adquire asma, né? Que se sente sufocado simplesmente por estar em relação num certo meio tóxico. Aquilo não é inato, não nasceu com asma, mas começa a ter essa sufocação. Por quê? Porque não tem distância entre o ato e a potência da própria pessoa. A vida é essencialmente a respiração. Respirar é fundamental. Então, entre o ato e a potência, existe uma respiração, uma oxigenação. Né? O que é essa respiração, essa oxigenação, essa distância? É aquilo que dura em nós, é a nossa duração. É aqui que está a fonte da nossa experiência. É onde a gente recebe, processa, aproveita, digere, absorve e faz disso combustível de criação. Para isso tem que ter a superfície lisa. Aí a gente começa a se diferenciar nesse entretempo, nesse vazio, nessa distância. E essa diferenciação é o que nos preenche. Não existe nada que nos preencha plenamente senão essa diferenciação. Ah, então eu me basto, eu não vou me relacionar com os outros? Não, ao contrário. Porque se eu faço isso, eu tanto mais vou me divertir, vou me alegrar e me relacionar com o máximo de pessoas, né, ou de coisas, né, de forças, corpos, potências. Por quê? Porque eu vou me produzir a mim mesmo na medida que eu me relaciono com os outros. Olha que inversão absoluta das coisas. Ao invés de eu virar Maria vai com as outras, de eu fazer, como todo mundo faz, então eu vou viver de modo coletivo, vamos fazer tudo coletivamente. Não, eu gosto de me relacionar, de me misturar, mas não de me confundir. Então eu me misturo, colho a energia, me alimento e crio e devolvo de forma generosa algo que não existia. Olha que presente que é para mim e para as outras pessoas que estão recebendo isso. Aqui eu estou na quarta zona de passagem. Isso que eu chamo de, né, libertação do desejo real e encontro real da autonomia. E eu sinto que isso também é o que Nietzsche chamava de super-homem. O super-homem, né, não é a figurinha do super-homem, é o Übermensch, é o ultrapassamento da condição humana. É só isso que significa super-homem. É ultrapassar essa condição reativa e negativa que nos envolve. Entende? Criar uma superfície ativa ao invés da negativa, aliás, afirmativa ao invés da negativa, para a nossa potência, e ativa ao invés de reativa para as nossas forças. Agir nossas forças reativas, né? Enfim, então você vê que existe ali um conjunto, essas 31 aulas, elas são para isso. Aí, os cursos complementares do Capitalismo, Esquizofrenia e do Mil Platôs, eles são para mergulhar na obra de Deleuze e Guattari. Mas vocês veem que eu praticamente não fico me referindo à obra de Deleuze e Guattari aqui. Eu dou do modo como eu penso, como eu absorvo, porque eu também fiz esse processo de absorção, de digestão da obra deles, assim como da obra de Spinoza, de Nietzsche e de outros pensadores, que me ajudam, e da minha própria vida e das minhas experiências. Isso tudo
eu fui digerindo, eu fiz a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, que é esse reencontro com a superfície, essa digestão, essa alimentação, né? E ao mesmo tempo a criação, a diferenciação. E eu acho que isso é a ocasião que todos nós temos, tanto na clínica quanto na educação. As crianças deveriam ser olhadas com esse olhar, ensinadas a criar valores e não a reproduzir valores, a investir na potência e não a investir no poder, a investir na libertação e na autonomia, ao invés de investir na dependência e na obediência triste. As escolas são uma máquina de entristecimento das crianças e que prometem empoderamento, mas geralmente é escravidão que elas vão ter. Então, eu digo sempre, na clínica, nós temos que ter o objetivo de liberar a pessoa o mais rapidamente possível. Fazer o contrário do que está estabelecido aí. Às vezes, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras ficam tristes quando um paciente vai embora, um analista vai embora. Claro que essa tristeza vem de onde? Vem do fato, talvez, de que você pudesse fazer mais e não fez. Mas, e se a pessoa estiver alegre, feliz e ela tiver se libertado? Que bom! Então, o nosso gosto é que a clínica seja o mais rápido possível, o mais breve possível. Claro, com o tempo necessário para que ela se liberte, né? Então, isso deve gerar alegria em nós. E não dizer assim, um cliente a menos para mim, eu perdi uma fonte de renda. Não! Muito ao contrário, se você ajuda a pessoa, ela vai inclusive espalhar para outros que, porra, você ajudou muito a pessoa, entendeu? Isso é uma questão ética fundamental. E no horizonte, ter o analisando como um futuro aliado. Então o clínico não se envolve com o analisando? Se envolve sim, se envolve. Tem uma relação de amizade, por que não? Não, sabe? Então, o psicanalista em geral, se ele chega no mesmo ambiente que está o seu analisando, ele nem cumprimenta, faz de conta que não viu. Eu acho isso uma besteira imensa, porque é a vida que está em jogo. Não tem essa neutralidade estúpida. Isso é para quem é impotente, está separado do que pode e acredita que tem uma verdade. A vida não tem verdade, ela tem zonas de passagem. E há um modo digno de existir. Existe sim o bom e o mal. O que não existe é o bem e o mal. O bem e o mal é ficção. Mas existe um bom e mau jeito de existir, sim. E esse bom é o que nos fortalece, não é o que é moralmente correto. Mas, enfim, o que eu quero te dizer é que se você avançar nas aulas, né, você vai encontrar isso tudo lá. Esses 4 movimentos, digamos assim. 4 zonas de passagem, né? E os cursos complementares são suporte de leitura, que você vai estudar a vida inteira. São livros complexos. Antiédipo e Platão são livros complexos. Mas ali você tem um exemplo vivo de como eu faço a leitura. Porque tem gente que vai ler o Antiédipo e não passa da primeira página, ou da segunda. Nossa, eu quero... Fugante, Oi, oi. no final do Antiédipo as tarefas da esquizoanálise, né? Sim, E, de uma certa forma, é essas zonas de passagem, né? Essa sim. desconstrução Só que eu na falo com outra linguagem dele. linguagem. Eu inventei o Isso. meu jeito, entendeu? É isso mesmo. Lá tem a tarefa positiva e negativa, né? Aliás, a negativa, a crítica, né? E a positiva. É isso aí. Só que eu inventei do meu jeito, enfim, mas é isso. Então, aquela introdução ao antiédipo é para que vocês possam aproveitar o máximo daquilo também. Que se diga de passagem, né, Fugante? Puxar um pouquinho o saco de um jeito brilhante, porque eu reli aquilo antes de entrar no curso várias vezes. Uhum. E, e agora, relendo de novo com essa explicação, fica muito melhor. Que legal, que bom. É bom, a gente fica contente com isso. Muito bem.